Mais um vídeo aí pro segundo ano do ensino médio. Objeto de conhecimento, funções trigonométricas. Aí nós vamos, funções trigonométricas, capítulo 3. Vamos estudar 6 assuntos. A ideia de seno, cosseno e tangente de um número real. Os valores notáveis do seno e do cosseno. Redução ao primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. A ideia geométrica de tangente, o estudo da função de seno e o estudo da função de cosseno. A ideia de seno, cosseno e tangente de um número real. Seno, cosseno no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico destacamos o ponto P. Ele é a extremidade de um arco trigonométrico do primeiro quadrante, de medida alfa, que está entre 0 e 90. Então nós vemos aqui, tem um ponto P aqui, né, no extremo da circunferência, e aqui eu tenho um ângulo alfa, né? Esse raio vai medir 1, sempre uma unidade. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho daqui aqui, definido pelo ponto M. Então quem que é o seno de alfa? É o cateto oposto, que é o PM, sobre quem? A hipotenusa, que é OP. Então, PM sobre OP é igual. Aí eu tenho PM sobre o OP, que é 1, que vai ser igual a quem? Igual a PM. E o cosseno de alfa já vai ser o quê? Vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? O OM. Sobre quem? Sobre OP. Aí você, OM, sempre OP vai medir 1, né? Sobre 1, vai dar OM. Então o que eu posso dizer? Seno de alfa é igual a OQ, né? OQ, porque se é PM, né, é a mesma medida de OQ. Então seno de alfa, né, é PM, equivale ao que? A OP, né? Se eu pegar, transportar essa distância aqui para cá. E o cosseno de alfa é OM, né? Aí eu tenho aqui, como eu tenho OM aqui, né? Aí é a abscissa de P, se você transportar para cá, né? Então tem OM. Porque aqui, por que ele não falou, professor? PQ. Porque aqui não tem eixo, né? Só vale puxando para o eixo. Beleza? Bom, pessoal, utilizando aqui a ideia do seno, cosseno e tangente do número real, o que dá para observar? Aí eu vou ter aqui, como eu disse que essa parte aqui, eu transporto ela para cá, então quando eu faço isso, eu tenho aqui o cateto oposto e a hipotenusa, então eu tenho o seno. Agora aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa, eu tenho cosseno. E aqui, para mim pegar o cateto oposto, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, eu tenho que prolongar aqui, então nesse caso não vai ser só uma unidade, vai passar de uma unidade, porque a unidade é daqui a aqui. Aí eu prolongo essa reta aqui, a reta T, aí eu vou e toco nela lá em cima. Aí eu vou ter o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu já vou ter a tangente. Duas relações de suma importância. Essa primeira aqui mesmo é fundamental. O seno quadrado de alfa mais o cosseno quadrado de alfa é igual a 1. Isso aqui, pessoal, é como se você pegasse assim, Como a hipotenusa aqui mede 1, então se eu pegar o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, vai dar igual a 1, que é a hipotenusa. Lembrando o teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos dois catetos. E a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Aí, igual eu falei, a fórmula mãe, né? Então eu tenho aqui, se eu pegar isso aqui ao quadrado, cosseno de x ao quadrado mais o seno de x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que
que é 1, né? 1 ao quadrado é a mesma coisa de 1. Então essa fórmula é a fórmula fundamental da trigonometria. Conhecendo aqui os valores notáveis do seno e o cosseno no ângulo trigonométrico, o que nós vamos poder observar aqui, ó? 0 graus, 0 rádios. Nós já aprendemos isso anteriormente. No seno vai ser 0, no cosseno vai ser 1, na tangente vai ser 0. 30 graus vai ser π sobre 6, que no caso 180 sobre 6 dá 30, né? Aí quem vai ser o seno? 1 meio, o cosseno, raiz de 3 sobre 3, e a tangente, raiz de 3 sobre 3. Ah tá, o cosseno aqui é a raiz de 3 sobre 2, tá? Desculpa. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Aí eu tenho aqui, ó, 45 é o π sobre 4, né? Que é 180 dividido para 4 é 45. O seno, raiz de 2 sobre 2, cosseno, raiz de 2 sobre 2, a tangente é 1. O 60, né? E π sobre 3, que dá 60. O seno, raiz de 3 sobre 2, cosseno 1 meio, e a tangente, raiz de 3. Aí eu tenho do 90 até 360, que vai dar 90 é o π sobre 2, aí eu vou ter o 1 para seno, 0 para cosseno, e tangente não existe no caso. Já o 180, eu tenho o seno, que é 0, o cosseno, que é menos 1, e a tangente é 0. 270, que é 3π sobre 2, o seno é menos 1, cosseno é 0, e a tangente não existe. E o 360, que é 2π no caso, o seno é 0, o cosseno é 1 e a tangente é 0. Isso é dentro do ciclo trigonométrico. Tá, a redução ao primeiro quadrante. O que é redução ao primeiro quadrante? Reduzir um ângulo ao primeiro quadrante consiste em determinar um ângulo positivo do primeiro quadrante, cujas razões trigonométricas tenham em valor absoluto valores iguais a do ângulo dado. Ou seja, dado um ângulo de amplitude alfa qualquer, procura ser um ângulo do primeiro quadrante que apresenta os mesmos valores para as razões trigonométricas a menos do sinal. Então vamos usar, né? Por exemplo, se eu pegar esse ângulo trigonométrico aqui, ó, e dividir ele por 12, eu vou ter 30 graus, né? Então o que dá para observar? Dá para observar o seguinte, que eu tenho aqui, ó, 30 graus. É como o relógio, ele tem 12 ponteiros. Se eu dividir em 12, cada espaço daqui do ponteiro da hora, né, equivale a 30 graus. Então o que dá para observar? Ó, 30 graus. Eu tenho o que? Raiz de 3 sobre 2. Aí eu venho aqui, ó, 150. Raiz de 3 sobre 2. Só que negativo porque está no segundo quadrante, né? Aí eu venho aqui, ó. Vamos pegar um outro aqui. 30 graus. Raiz de 3 sobre 2. 150, raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou pegar aqui. 120. 120. Eu tenho aqui raiz de 3 sobre 2. 60. Raiz de 3 sobre 2 também. Aí eu venho aqui, ó, 330. Ah, tá. Aqui eu não tenho valor por enquanto aqui. Mas vamos nesse daqui, ó. 240, né? Raiz de 3 sobre 2 negativo. E o 300 é a mesma coisa, raiz de 3 sobre 2. Aí se você observar aqui, você vai ter os valores aqui, ó. O seno e o cosseno. De 30 é 1 meio, o cosseno, raiz de 3 sobre 2. De 60, raiz de 3 sobre 2 e o cosseno 1 meio. 120, raiz de 3 sobre 2 e aqui menos 1 meio. Vai depender do quadrante que ele tiver. 150, 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2 negativo. 210, 1 sobre 2 negativo, raiz de 3 sobre 2 negativo. 240, raiz de 3 sobre 2 negativo e o cosseno 1 sobre 2 negativo de 300. Raiz de 3 sobre 2 negativo e 1 sobre 2. 330, 1 sobre 2 negativo e raiz de 3 sobre 2. E assim sucessivamente. Aí eu tenho aqui, ó, lá eu dividi por 12, aqui eu dividi por 8, ó, 45. Quais são os ângulos que vai ter o mesmo valor, só que vai trocar só o sinal, né? 45, 135, 225 e 315, porque é assim. Se você observar o 45, né? Aí ele vai vir aqui, ó, reto aqui, ó.
Aí aqui é quanto? É o 90 mais o 45, dá 135. Aí ele vem reta aqui, ó, 225. Vem reta aqui, ó, 315. Então o 45, 135 e o 225 e 315 está reduzindo, né, ao primeiro quadrante, mas trocando só o sinal. Ó, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 negativo, por quê? Porque já pegou lá no terceiro quadrante, né? Raiz de 2 sobre 2, aqui ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 negativo, raiz de 2 sobre 2 negativo, e a raiz de 2 sobre 2 negativo, tá? Só vai trocar o sinal aí, tá? Aí observando aquele ângulo trigonométrico, aí tá aqui os graus, e ele em π, né, radiano, que é π sobre 6, que é 180 dividido por 6, que dá 30, né, como já expliquei na aula anterior. O estudo da função de seno. Bom, nós temos aqui, a função é positiva para valores do primeiro e o segundo quadrante, e negativo para valor do terceiro e quarto quadrante. Então, pessoal, o que vocês vão observar? No primeiro e no segundo quadrante, para a função de seno, ele é positivo. No terceiro e no quarto quadrante, é negativo. Isso vai ser diferente no cosseno. Aí nós temos aqui a função de seno. Ó. O domínio pertence a conjunto de números reais, né? Que é qualquer número negativo, positivo ou fração. A imagem, ele vai de menos 1 até 1, que vai daqui, ó, de menos 1, aqui embaixo até 1, medindo a 1 unidade, né? E o período é 2π, que é 360, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, vem até aqui, já é um ciclo trigonométrico completo. Quando eu faço aqui, ó, vem até aqui, já é outro. Isso eu posso fazer infinitamente para a direita, eu posso fazer também para a esquerda. Quando eu faço assim, ó, é um completo. Ó, o que acontece? Para cá é positivo, para cá é negativo. Aqui é como se você tivesse pegado uma circunferência, né? Suponhamos que tem uma circunferência, um barbante. Aí você corta ele e estica ele. E faz essas curvas aqui, entendeu? Então isso aqui é chamado de período, que é um daqui, ó, até aqui, que é uma volta completa, ok? Só que esse daqui é no plano, no caso. Já no estudo da função do cosseno, aí nós temos aqui, ó, no seno ele começa no 0 e no cosseno ele começa no 1. Só que é uma volta, a mesma coisa, ó. Ele faz isso aqui. Aí já observa, ó, os sinais já é diferente aqui, ó. Lembra no seno positivo, positivo, negativo, negativo? Já no cosseno, ó, positivo, negativo, negativo, positivo. Então memoriza isso. O seno no primeiro e segundo quadrante, positivo. No terceiro e no quarto, negativo. O cosseno no primeiro e no quarto quadrante, positivo. No segundo e no terceiro, negativo. Então aqui, ó, o x, que é a volta que vai estar, né? Vai dar entre menos 1 e o 1 também, né? Sempre entre menos 1 e 1, por causa que o eixo aqui é uma unidade. O período é 2π, né? Então, quando você pega aqui, ó, faz isso aqui, vender aqui, ó, isso é como se fosse uma volta inteira. Ele é crescendo no terceiro e no quarto quadrante, porque no terceiro e quarto quadrante, né? Ó, crescente é porque ó, aqui ele desce, ó. Quando chega aqui, ele começa a subir. Aqui está no terceiro e aqui está no quarto quadrante, ó. O que é o terceiro quadrante? A partir do 180 graus, ó, até o 360, né? Ó, 180 graus até 360. E decrescente no primeiro e no segundo quadrante. Quando ele decresce, porque ele desce até aqui, ó. Quando ele vem do 0 grau até o 180 graus. Aí nós temos aqui, ó, mais uma vez para vocês entenderem, ó. Se eu pegar daqui, ó, eu venho aqui até aqui, ó. Já é um período que veio de 0 grau até 2π, que é 360 graus. Então o cosseno de x fica entre quem? Entre o menos 1 aqui embaixo e o 1 lá em cima, tá? Que é o período que acontece essa volta. Alguns exercícios aqui para vocês ficar ciente, não é tão difícil assim. Vamos analisar aqui, ó.
Vamos calcular o seno de 2π sobre 3, cosseno de 135, o seno de 210 e o cosseno de 300 graus. Então vamos lá. O seno de 2π sobre 3 é a mesma coisa de seno de π sobre 3, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Como você vai achar isso? Você vai achar isso na tabela ou no círculo trigonométrico, né? Vamos analisar aqui, ó. 2π sobre 3 está aqui. Então vamos reto para cá, ó. Π sobre 3, ó. Por isso está aqui. E equivale ao que, ó? A raiz de 3 sobre 2. Tá bem aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Tá meio ofuscado, tá? Mas é a raiz de 3 sobre 2 aqui. Agora o cosseno de 135. É a mesma coisa de menos o cosseno de 45. Lembra o cosseno de um ângulo obtuso? Então você vai pegar 180 menos 135, dá 45. É negativo porque é cosseno. E o cosseno de 45 é quanto? É raiz de 2 sobre 2, ó. Vamos aqui, 45, tá aqui, ó. Π sobre 4, ó. Raiz de 2 sobre 2. Aí eu venho aqui, ó. Retinho pra cá, ó. Π dividido por 4, 180 dividido por 4 dá 45. Vezes 3 dá 135. Então 135 tá aqui, o 45 tá aqui, ó. Né? Então a raiz de 2 sobre 2. O seno de 210, né? Aí o que você vai fazer? 210 para 180, 30 graus, né? Só que negativo porque ele vai dar uma volta até aqui e vai chegar aqui, ó, no terceiro quadrante, né? Então vai ficar negativo aqui, o 30, né, vai ser menos 1/2. Aí eu venho aqui, ó, 30 graus tá por aqui. Aí eu venho aqui, ó, 5π sobre 2. Tá, vamos nos 210. Ah, tá. Tá no terceiro quadrante. Vai pro terceiro quadrante aqui, ó. Tá, aqui não tem, mas ele vai estar aqui. Entra aqui, ó. Ah, não, tá aqui, ó. 7π sobre 6. Se eu pegar o π e dividir por 6, dá 30. Vezes 7, 210. Aí você vem pra cá, ó. Π sobre 6. 180 dividido por 6 dá 30. Aí se você observar aqui, ó, é menos 1/2. Tá aqui, ó. De 300, né? 300. Aí que eu vou fazer o 300, o que eu vou fazer? Eu dou meia volta, né? Dá 180. Aí vou tirar, vai ser o 300 menos 240, que é igual a 60. Qual é o cosseno de 60? Vai ser 1/2, né? Se você observar aqui, ó, 30, 45, 60. Tá aqui, tá aqui. Aí se você for analisar, o 300 tá bem aqui, ó. Ó. Então vai dar o quê? Vai dar 1/2. Tá? Então sempre você vai olhar na circunferência, ou se não vai olhar na tabela trigonométrica para você conseguir achar o resultado disso aqui. Ok? Beleza? Se gostaram, dê um like aí. Se divulga o canal, inscreva. Quem não inscreveu ainda, inscreva, gente. Eu estarei em breve postando conteúdo para quem quer fazer o Enem aí, tá? Fica de olho que logo teremos novidade. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.